E vamos também aqui com a primeira questão. Olha lá, tudo 2022, viu? Acerca do Word, disponível no pacote Office 365, julgue os itens que se seguem. Na formatação de tabelas do MS Word, é possível, temos uma palavra que ajuda um pouquinho na interpretação de texto, né? Exibir linhas de grade para configurar as bordas da tabela, ou usar um dos estilos de tabela oferecidos pela ferramenta. Bem, na minha opinião, é uma questão que até para quem nunca trabalhou com tabela no Word, acho que é muito raro. Um concurseiro aí que está na ativa, que está estudando, obviamente já trabalhou com tabela no Word, não é possível. Então é um recurso aí bem comum. Então a gente sabe que tem uma guia do Word, que é onde tem a guia da inserção das tabelas, não é? Ó, guia inserir. Essa é uma guia onde encontram-se as tabelas, né? Por exemplo, lá no LibreOffice Writer, por exemplo, tabela não está no inserir, para vocês terem uma ideia. Tabela fica lá no menu tabela. Ele tem um menu próprio para isso. O Word não. Fica no inserir. Aí observe que você tem, ó, tabela, onde você pode fazer a inserção da tabela aí com o mouse, ou então digitando aí quantidade de linhas e colunas. Você pode desenhar, você pode converter um texto que você tiver no Word em uma tabela. Você pode, ó, cuidado em inserir uma planilha do Excel. Aí seria, né, uma tabela mais complexa, porque uma planilha do Excel você tem aí mais opções, né? Você tem as fórmulas, etc. E aqui tem as tabelas rápidas, que são modelos de tabelas que a qual o Office oferece. Ó. Quando eu escolhi essa quantidade de tabela aqui, ó, lá, de linhas e colunas, ele inseriu. Olha que interessante, aluno, é muito importante vocês saberem isso. Ele aparece duas guias extras, ó, de azul, tá vendo? Ó? Então, essas duas guias que estão ali, ó, na parte superior que eu mostrei na tela, na cor azul, significam que são guias de contexto, guias extras. O que significa isso? O Office, de acordo com o que você insere em um texto, ele te dá guias novas que não são padronizadas. É igual, por exemplo, quando você inserir uma figura, vai surgir uma guia lá para você fazer a formatação da figura, por exemplo. Então, fique muito atento a isso. E tabela, quando eu inserir tabela, observem que ele me dá duas guias dedicadas à formatação de tabela. Ó. A primeira guia é layout, onde aqui na setinha eu já trouxe para você, ó, que você tem, ó lá, exibir linhas de grade. Aí ele vai exibir aquelas linhas pontilhadas, né, linhas imaginárias, para você poder aí ter uma noção melhor sobre as bordas da tabela. E fora, ó, a quantidade de formatações que você pode fazer, tá vendo? Ó? Inclusive aqui tem até as propriedades da tabela, já foram até cobradas em provas do Sebrasp, opções que ficam aí dentro, tá? E a outra guia que nós temos é a guia design da tabela. Ó. E aqui em design da tabela, o que ele cobrou? Ó, nós temos os estilos de tabela. O que são os estilos de tabela? São formatos já pré-prontos que a Microsoft oferece para você aplicar a sua tabela. Aí ele já aplica um formato, ao invés de você ter que fazer a formatação ali toda manual, você tem uma espécie de formatação automática com os estilos de tabela, tá? Então, voltando aqui à questão, não tem pegadinha, né? Questão tranquila, questão correta, pode marcar aí